Ele é considerado o locutor mais amado do Espírito Santo, uma lenda. Afinal, são mais de 50 anos dedicados ao rádio e uma legião de fãs que ele chama de amigos. Jairo Maia nasceu em 1936 em Bom Jesus do Norte, sul do Espírito Santo. Sua carreira começou em 1957 como locutor em Cachoeiro de Itapemirim. Quando chegou em Vitória, em 59, trabalhou com direitos autorais na Ordem dos Músicos do Brasil. Dessa época ainda guarda a assinatura na carteira de trabalho de Lamartine Babo, consagrado autor de marchinhas de carnaval e hinos de clube de futebol. O programa Jairo Maia surgiu logo depois, em 1961, na Rádio Espírito Santo. Nascia assim um líder de audiência. No escritório que mantém em casa, coleciona bem mais que raros discos de vinil, mas também o reconhecimento público, expresso nas dezenas de homenagens que ornamentam as paredes. E são tantas que ele já perdeu as contas. Afastado do rádio, Jairo se dedica à família e à leitura, mas confessa que a paixão pela profissão permanece viva. Em Bom Jesus de Itabapoana, a rádio estava sendo incrementada, ela estava sendo inaugurada. E a todo momento eu saía de casa, ia para lá e tentava alguma coisa. E no fundo, lá em casa, nos fundos da casa, eu pegava um cabo de vassoura, botava uma lata de sardinha na ponta e ficava treinando ali. Quer dizer, eu sempre gostei de música, né? Eu comecei praticamente cantando, sempre cantei lá em Cachoeiro, tinha um conjunto de orquestra, etc. Então, eu recebi um convite da União Brasileira de Compositores para vir para Vitória, né? Para ser o representante geral. Nessas indas e vindas nas rádios, né? Para eu receber o direito autoral, porque quem paga é a rádio, cinema, essas coisas, né? Uma das vezes o diretor da Rádio Espírito Santo me convidou para botar um programa lá, né? Então eu perguntei, e que horário? Falei, não, bota 3 horas da tarde, tá bom para você? Tá bom. Mas aí eu comecei, porque eu fui pioneiro em telefone no ar, pedindo música. Então eu comecei a incomodar a telefônica. Foi lá para fazer um apelo para o programa mudar de horário, porque aquele horário ninguém conseguia conversar, ninguém conseguia, né? As linhas estavam sempre ocupadas. Então eu passei para de manhã para as 10, e depois vim para as 9. Então eu fiquei de 9 ao meio-dia, durante um período, né? Trabalhei na Espírito Santo, depois fui para Vitória, depois voltei para Espírito Santo, depois comprei a capixaba e não gostei, passei para frente. Então eu percorri todas elas, né? E na Rádio Vitória eu entrei por uma pessoa chamada Danilo Basto, era esposa de Dercy Gonçalves, porque ele veio dirigir a Rádio Vitória aqui porque era associada, né? Quando eu saí de Bom Jesus, eu tinha 17 ou 18 anos, e eu sempre sonhava em ser alguém, entendeu? Sempre sonhei em ser alguém. Sempre falava até com meu pai, ainda vou sair de casa, ainda vou sair e vou conseguir alguma coisa na vida. Quer dizer, porque você para entrar no rádio hoje, agradando, é muito difícil, porque, é como eu te falei, tem que agradar grego e troiano, e muitas vezes você entra no rádio, e eu, por exemplo, eu me realizava fazendo programa de rádio. O primeiro anunciante que eu fui a ele, que eu me apresentei, ele falou, quem é o senhor? Eu sou Jairo Maia. Nunca ouvi. Sim. Mas aquilo ali serviu de estímulo. Abriu, a porta fechou, mas abriu uma porteira. Eu tinha história da Bíblia, eu tinha brincando com as palavras, brincando com a matemática. Eu deixava o ouvinte sempre ocupado com alguma coisa. Show do quebra-cuca, a pergunta do dia. Né? Então, o que é? Então, isso aí, a curiosidade era demais, né? Porque a pessoa pensava uma coisa e era outra, né? Quer dizer, o ouvinte tinha sempre uma tarefa, sempre ali, né? Essa pergunta que você está fazendo no ar aí, é essa a resposta? A minha secretária que atendia, né? O ouvinte acreditava muito na gente, entendeu? Eu tive uma passagem que uma pessoa pediu para dar uma nota de falecimento
E eu falei, quando terminasse o noticiário de meio-dia, após o programa entrava o noticiário, eu falo com a pessoa, ela dá essa nota de falecimento. Não, senhor Jairo, ela tem que ser dentro do programa do senhor, porque lá onde ela tem que alcançar, no interior, eles desligam o rádio. Mas quem ouve a AM é o pessoal que chamam de raia miúda, né? É a doméstica. A doméstica tem muita falta do programa de Jairo Maia. Entendeu? Eu dava muito valor a elas. Entendeu? O ouvinte do meu é uma mola mestra, que eu nunca poderia deixá-lo de lado. Ninguém tira a força do rádio. Ninguém tira. Quer dizer, eu fui saber a morte da Elis Regina na rua. Não precisei de chegar em casa para ligar a televisão, qualquer coisa. Então ninguém tira a força do rádio. Não existe. O valor do profissional de rádio hoje, a não ser alguns, né, é muito difícil, porque o reconhecimento é muito difícil. Fiz um concurso, a mãe mais idosa e a que tivesse o maior número de filhos. Aí eu era a mais idosa, eu levei um televisor para ela, 21 polegadas. Foi uma festa lá. A rua tomou outro conhecimento que eu ia, porque eu falei que ia no rádio, que eu ia lá, né? E o maior número de filhos, cheguei lá, era um barraco. E eu com medo até de entrar, porque caí nos pedaços, né? Aí perguntei à mãe, né? Falei, a senhora quer que eu coloque a televisão aonde? Ela falou, aqui não tem mesa. Infelizmente nós não temos mesa. Eu falei, mas vai ligar a televisão aonde? É nessas gambiarras aí. Eu falei assim, infelizmente eu não posso deixar essa televisão aqui, não. Coisa pesada, a senhora não tem uma mesa. Voltei, conversei com a minha secretária, fiz uma casa para ela de alvenaria. Muito lado humano, eu olhava muito o lado humano da coisa em si. Essa solidariedade, por exemplo, Nossa Senhora, isso aí era uma febre de cartas e mais cartas. Né? Mas sucesso, logo que iniciou. Né? Eu tinha um operador de som e um discotecário à minha disposição. Né? Então, porque muita gente hoje quer entrar no rádio, infelizmente, já quer ser Jairo Maia. Mas não quer, como se diz, não quer participar do problema, do início de qualquer atividade. Né? Se você gosta daquilo que faz, não tenha dúvida que você vai fazer bem feito. Se você não gosta, não funciona. Eu fiquei 10 anos sem tirar férias. Eu amava, ou continuo amando o meu trabalho. Né? Eu tinha até uma frase do programa, 50 anos no ar. Para quem gosta do que faz, 50 anos é quase nada. Roberto Carlos, minha filha, foi um negócio que aconteceu na vida da gente que é inexplicável. O irmão dele morava em Vitória, era controlador de voos do aeroporto. E uma das vezes o irmão dele me convidou para eu ir. Porque quando eu cheguei em Cachoeiro, ele já havia saído. Foi uma amizade que nasceu, que hoje, para se aproximar do Roberto, ele é muito difícil. É difícil porque ele é um mito, né? Quer dizer, então no Rio de Janeiro, nos lançamentos de discos dele, que eu era bolachão, né? Eu estava sempre presente. Ele vendo a gente, é uma festa. Tanto que os shows dele, ultimamente eu não tenho ido, porque as pessoas ficam em cima de mim, querendo, leva esse bilhete, leva isso aquilo, leva... Quer dizer, então eu estou evitando. Mas quando ele vê a gente, é uma festa. Eu saí do rádio, assim, talvez, de uma maneira um pouco precipitada. Eu me aposentei antes de me aposentar. Entendeu? Quer dizer, então hoje eu sinto muita falta daquele... Hoje eu não sinto falta da rádio, eu sinto falta do rádio. Como era útil às pessoas. A minha mulher, está aí presente, era a maior incentivadora. Tanto que ela, a princípio, quando eu me aposentei, me afastei, por ela,
eu não deveria me afastar. Eu voltaria para o rádio ontem, não voltaria hoje, voltaria ontem. Jairo Maia se transformou numa personalidade conhecida nacionalmente, uma lenda do rádio capixaba. Afinal, foram décadas comandando um programa que tinha como foco a prestação de serviço. O carinho com os ouvintes também se refletia no dia a dia. A aposentada Euzinete lembra com entusiasmo dos 18 anos que trabalhou ao lado do radialista. Começou como recepcionista em 1962. Em pouco tempo, já era o braço direito de um dos maiores comunicadores do Espírito Santo. Meu primeiro contato foi por uma perda de uma identidade, eu fazendo vestibular. E ele, muito brincalhão, ele falava meu nome, falava: ô, prima da Claudete Soares, vem buscar sua identidade, minha boa amiga. E eu, assim, ué, aí me falaram, né? Você sabe, quem mora em periferia, né? Eu ouvi seu nome no Jairo Maia naquela época. Ouvi o nome no Jairo Maia, dando os parabéns e tudo. Aí eu fui até a rádio, quando chegou lá, que ele me conheceu, ele achou até engraçado, aquela menina franzininha, magrinha, né? Mas muito falante, sempre muito falante. E dali foi criando aquela amizade. Eu fui trabalhar na recepção, ele era locutor, ele tinha secretária, e eu na recepção. Só que a minha recepção era a recepção do Jairo Maia. Ali eu queria desempenhar o que fosse de melhor. Eu tenho orgulho de ter trabalhado com o Jairo, porque além de eu ter aprendido muito, porque eu vim de interior, né? Então era meio pacata e tudo. Ele, além de ter me ensinado, é honra você saber que você tem um patrão que é um ícone. Além do reconhecimento profissional, Jairo Maia conquistou a admiração de quem conviveu com ele no rádio. Assim como Euzinete, Dona Penha também virou telefonista do programa por acaso. Trabalharam juntos de 1968 a 73. Uma amizade que dura até hoje. Que valores ele tinha de família, de como lidar com as pessoas, palavra. Sempre foi uma pessoa que tinha palavra. Muito correto. Nunca teve a história do famoso jabá. Ele nunca promoveu música de ninguém, nem disco de ninguém. Ele sempre fez o que ele tinha que fazer, que ele achava que tinha que ser feito, a música tinha que ser trabalhada. Ele nunca beneficiou ninguém. Ele sempre foi muito correto, como eu acredito que seja até hoje. Na época tinha ditadura, ele foi muitas vezes para o 38º BI, que ele falava do Detran, ou falava de alguma coisa que não estava satisfazendo o povo, ele era chamado. Nunca teve assim uma coisa muito opressiva contra ele, não. Mas ele, quando ele se punha a defender alguma coisa, ele defendia. Ele é muito humano, é aquela pessoa que ele se preocupa não só com o crescimento dele, ele se preocupa com o programa antes e com depois. Pessoa bem-sucedida, e por que bem-sucedida? Porque gosta do que faz. Esse é um slogan até dele. O Jairo Maia não foi esquecido. O Jairo Maia 50 anos de rádio, mas jamais será esquecido. Eu acho que ele marcou realmente o rádio no Espírito Santo. E como as pessoas são únicas, eu acho que não vai ter outro Jairo Maia. Ele é único e sempre foi uma pessoa muito correta, vamos dizer, uma pessoa decente. Eu acho que ele tem um lugar dele na história do rádio no Espírito Santo e mesmo como personalidade. É uma pessoa que sempre fez o bem sem olhar a quem.